Boa noite, meus irmãos. É bom estar com vocês mais uma vez. E queremos começar esse culto em casa cantando o cântico de número 379. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito franco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Meus amados, graça e paz, a paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, a Evangelho de Marcos, capítulo 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as pôde alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados ou com medo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Pula para o verso 14. Quando eles se aproximaram, já os 9, tá? Já eles, os 3 descendo com os 9 aqui, entenderam o texto. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o ponha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam.
Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta caça não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Que Deus nos dê muita sabedoria nesse texto aqui agora, em nome de Cristo Jesus. Pai, estamos na tua presença aqui agora. Nós somos sabedores que toda palavra revelada vem tão somente de ti. E que nessa noite nós já cantamos, oramos, mas nesse momento eu me coloco mais uma vez diante de ti. Eu entendo que de mim mesmo, Pai de amor, realmente eu tenho pouco, ou não tenho nada, ou quase nada. Eu tenho algo escrito, algo pesquisado, algo orado. Mas se não vier uma revelação de Deus, nada disso tem valor. Se não for Deus, o Espírito Santo ministrando no coração dos teus servos, ministrando na minha vida, ó Pai de amor, nada disso tem valor. Por isso nessa noite eu clamo a Ti, nos uses segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Se porventura, ó Pai de amor, tiver algum demônio, talvez desavisado nesse lugar, que vem tentar contra esse culto aqui agora, Pai, nós o manietamos, nós amarramos as suas forças aqui agora, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que os teus servos, que a tua igreja venha ter ouvidos para ouvir a tua palavra com clareza. Então me coloco diante da tua face aqui agora, diante do teu trono aqui agora, Pai, quero apenas ser usado, um servo do Senhor aqui agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Só quero relembrar algumas questões para a gente continuar ministrando naquilo que Deus tem dado em nossas vidas. Nós vimos que o homem em si, o ser humano em si, ele é um ser religioso. Ele busca alguém para adorar. Muitos buscam não o certo, não o correto, mas o homem em si ele tem aquela tendência do divino de buscar a Deus. O homem foi criado, gerado para buscar ao Senhor e louvar a Deus. E muitas vezes ele não tem feito o correto. O homem muitas vezes, ele é um ser às vezes confuso, tá? Ele não busca nas suas dificuldades, ele não busca o Deus verdadeiro, e às vezes na sua essência de buscar o divino, de buscar a Deus, muitas vezes ele busca a adoração a deuses errados. O homem, ele é um ser que idolatra a si mesmo. Será? Quantas vezes você se pegou diante do espelho dizendo: nossa, como eu sou bonito, como eu sou bonita, meu cabelo será que ficou legal? Será que vão falar que meu cabelo ficou bom? Tá? O homem muitas vezes ele busca para si, é um culto para si. Às vezes às vezes nós saímos da ideia de glorificar um Deus verdadeiro e buscamos tantas outras coisas, e às vezes olhamos até mesmo para nós mesmos. Nós vimos também que a espiritualidade do monte, e nós trabalhamos aquela ideia dos discípulos ali, aqueles 3 em cima, tá? Com Jesus Cristo, e quando eles viram então Moisés e Elias, eles chegaram ao ponto de querer fazer 3 tendas ali. Vou falar daqui a pouco rápido sobre isso também. Aquela ideia de que eles queriam igualar, tá? O próprio Jesus Cristo com Moisés e com Elias. Não tem como você igualar a Deus a ninguém.
Deus é sempre, sempre será, e Deus é superior a todas as coisas. Aprendemos também que os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam na intimidade do Pai. Nós aprendemos que os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormiam, tá? Tudo acontecendo, atônitos, e às vezes eles se debruçavam, às vezes cansados em sono. Os discípulos experimentaram um êxtase, mas não têm discernimento espiritual. Eles viram o céu se abrirem. Exatamente naquele lugar, como a presença de Deus era o céu, de uma certa forma ali. Eles experimentaram a presença de Deus naquele lugar, mas não entenderam quase que nada, ou quase nada. Tá? Eles experimentaram aquele momento da transfiguração, mas não tiveram discernimento espiritual para entender aonde eles estavam. E eu quero abordar rapidamente, para a gente compreender algumas coisas aqui. Como os discípulos não compreenderam. Tudo acontecendo, eles não entenderam algumas coisas, então, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo. Os discípulos estão cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Querem construir então 3 tendas, dando a Moisés e Elias a mesma importância de Jesus. Querem igualar Jesus aos seus representantes da lei e dos profetas, como representante do povo. Eles também estão confusos quanto à verdadeira identidade do próprio Jesus Cristo. Eles não têm discernimento espiritual, discernimento divino de Cristo. Andam com Cristo, mas não lhe dão aquela verdadeira sinceridade de quem é o próprio Cristo Jesus. Eram homens que andavam com Jesus Cristo, mas não tinham entendido a essência que eles estavam andando com o verdadeiro Deus. Às vezes eu me pego em oração e conversando com Deus e fico tentando imaginar algumas coisas. E às vezes isso dá um certo temor, não medo, mas entender que Deus está ao meu lado. Deus está ao lado de você. Os discípulos aqui andaram com Jesus Cristo, com o próprio Filho de Deus, o próprio Deus ali, e ainda não tinha entendido isso. E quantas vezes você tem andado com Deus e não tem percebido a presença dele ao seu lado, ao lado de vocês? Jesus não pode ser confundido com os homens, ainda que com os mais ilustres, ainda mais com os mais especiais que a Bíblia fala. Ele não pode ser confundido nem igualado a eles. Em segundo, que os discípulos precisariam entender, eles não discerniram a centralidade da missão de Cristo. Moisés e Elias, eles apareceram para falar da iminente partida de Jesus para Jerusalém. A agenda daquela conversa, aquele caminho daquela conversa, os versículos, se você voltar, deixa eu falar melhor para você poder entender aqui. O capítulo 8 de Marcos, há um momento que Jesus Cristo fala sobre a cruz, a necessidade dele ir para a cruz, o caminho dele para a cruz. Exatamente, eu quero entender que aquele momento da transfiguração ali, entre os versículos 2 até o versículo 9, é basicamente que Jesus Cristo, era como se eles viessem, Deus diante de Jesus Cristo, para trabalhar com ele, dizendo que ele estava indo para o caminho de cruz. Mas nesse momento, na transfiguração, nós vemos então a presença de Deus. É como se a glória de Deus desceu naquele lugar. Não tem como você participar de toda a bênção de Deus, da glória de Deus, se você não passar pela cruz. É o caminho da cruz. Os discípulos, os profetas, principalmente os profetas, eles apontavam para a cruz de Cristo. Eles não tinham entendido isso aqui nesse momento ainda. Cristo não morreu porque Judas o traiu por dinheiro. Cristo não morreu porque os sacerdotes o enganaram por inveja, nem porque Pilatos o condenou por covardia. Ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas. Esse é o caminho da cruz, tá? Jesus Cristo voluntariamente se entregou por mim e por você. Eu não sei quantos de nós temos entendido isso, temos atentado a essa questão, que Jesus Cristo, ele se deu em nosso lugar. Ele fez algo por mim e por você, porque ele quis fazer, porque ele sabia que se ele não o fizesse, nós estaríamos perdidos, você estaria perdido, não haveria salvação, não haveria meio de você ir para o céu, se não fosse uma ação da cruz de Cristo Jesus em nossa vida. Precisamos compreender isso, precisamos entender isso, porque até então aqueles que estavam com ele não tinham entendido o caminho da cruz. Toda espiritualidade que desvia o foco da cruz, ela é cega, segue discernimento espiritual. Satanás, ele tentou desviar Jesus da cruz,
suscitando Herodes para matá-lo. Depois ofereceu-lhe um reino. Depois, mais tarde, levantou uma multidão para aclamá-lo como se fosse rei. Em seguida, suscitou Pedro para reprová-lo, ainda quando estava suspenso na cruz também. A voz do inferno vociferou na boca de insolentes judeus, dizendo o seguinte: olha, desce dessa cruz, aí nós vamos crer que você realmente é o Filho de Deus. Meu amado, se Jesus Cristo tivesse descido da cruz, nós não iríamos para o céu. Se não tivesse derramado o seu sangue na cruz, não haveria salvação para mim e para você. Ele sabia do que ele estava fazendo, que era necessário ele padecer na cruz do Calvário para pagar um alto preço a Deus por mim e por você. E o inimigo sabia disso e fez de tudo para que ele não fizesse isso. Mas só a morte dele, o sacrifício dele na cruz do Calvário, é que nos garante uma vitória, que nos garante salvação. Nós cremos nele, recebendo como saldo pessoal de nossa vida e somos assunto ao céu através de Cristo Jesus. Os discípulos, eles não discerniram a centralidade de seus próprios ministérios. Eles disseram: bom é estarmos aqui. Eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase e não do enfrentamento. Queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gemidos dos pungentes do vale. Mas é no vale que o ministério se desenvolve. A gente vê tantos irmãos falando: estou no vale. A gente pensa que o vale é um lugar agradável, e o vale que a Bíblia fala não é muito agradável. As batalhas, as guerras são travadas no vale. Vale é lugar de luta, vale é lugar às vezes de sofrimento, mas é um lugar também de vitória, é um lugar onde Deus trata o nosso coração, é um lugar onde Deus trata a nossa vida. O vale é o lugar onde Deus fala profundamente em toda a nossa vida. Mas os discípulos não queriam descer para o vale. Quantas vezes nós como igreja não queremos descer para o vale, queremos ficar nas nossas quatro paredes aqui, porque aqui é muito bom, aqui é agradável, tá? Embora um pouco quente, mas aqui é agradável. Nós não queremos muitas vezes enfrentar o mendigo lá na rua, conversar com ele, dar um pão, dar uma palavra para ele, enfrentar alguém na rua que está caminhando e você de repente ele faz uma pergunta para você e você vai falar de Cristo Jesus para ele. Quando nós não temos medo ou não queremos ir nas penitenciárias, entrar lá dentro, pessoas que são às vezes escrupulosas, e você entrar lá e mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. Quantas pessoas às vezes têm medo, às vezes ou não querem ir com uma cesta de pão ou de sopa, nas madrugadas, ir nas pontes, onde são bocas de fumo e drogas ali, para oferecer sopa e uma palavra amiga, um abraço amigo, seu amigo para essas pessoas. Os discípulos aqui, aqueles três, queriam fazer uma tenda, ficar aí porque ele era agradável para eles, mas não queriam sair para o vale. E quantas vezes nós como igreja da cidade de Jardim, nós não queremos sair para o vale, para travar batalhas, para lutar, para pelejar, para levar a salvação às pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Os discípulos estavam envolvidos por uma nuvem celestial, mas têm medo de Deus. Eles se encheram de medo, ao ponto de caírem de bruços. A espiritualidade deles é marcada pela fobia do sagrado. Eles não apenas não encontraram prazer na comunhão com Deus através da oração, mas revelam medo de Deus. Veem Deus como uma ameaça. Eles se prostraram não para adorar, mas para temer, ficaram com medo. Eles estavam aterrados. Pedro, o representante do grupo, não sabia o que fazer. Deus não é um fantasma cósmico, Ele é o Pai de amor. Jesus não alimentou a patologia espiritual dos discípulos, pelo contrário, mostrou a sua procedência. Quando Jesus Cristo aproximou-se daqueles três, Ele tocou neles, ergueu a voz e diz: não temas. Aí em Mateus 17:7 fala sobre isso. O medo de Deus, ela mostra uma espiritualidade rasa, ou pouca intimidade, pouca comunhão com Deus. E aqueles que andavam com Jesus Cristo ali, aqueles três, eles tinham isso pouca intimidade com Cristo Jesus. Só relembrando aqui, Jesus Cristo subiu ao monte, com Pedro, Tiago e João. Os outros 9 ficaram embaixo. E é exatamente, o versículo 14 vai contar um texto onde eles enfrentaram no vale algumas lutas e eles foram reprovados, não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem que estava ali. Exatamente o que eu quero falar com vocês agora em diante. A espiritualidade do vale é uma discussão, nesse texto aqui, era uma discussão sem poder. Eles não tiveram autoridade para expelir aquele demônio que ele estava. Então os 9 discípulos de Jesus estavam no vale, cara a cara com o diabo,
sem poder espiritual, colhendo um grande fracasso. A razão era a mesma dos 3 que estavam no monte. Em vez de orar, estavam discutindo aqui e precisavam aprender algumas lições, as quais eu quero passar para vocês então nessa noite. Os 3 que subiram, com os 9 que ficaram, os 3 precisavam de aprender muito com o próprio Jesus Cristo aqui. O texto de Marcos, então, ele vai começar a falar de um pai que estava desesperado. O diabo invadiu a vida daquele jovem e assumiu ele. E aquele jovem, às vezes, aquela criança, o texto fala, às vezes ele ficava possesso e se jogava em água e muitas vezes em fogo. E a sua vida ia definhando cada dia mais e mais. A palavra usada, eu devo falar daqui a pouco talvez, para essa criança, era como se fosse desde criança ou desde quando estava no útero. Então dá a ideia de que aquela criança vinha sofrendo há muito tempo, e o pai padecendo, aquela família padecendo sobre aquilo. Quantas vezes o diabo às vezes tem pego uma família querida nossa, para tentar derrubá-la, para tentar massacrar as famílias. Quantas vezes nossas famílias, às vezes, sem nós percebermos, o inimigo está tentando entrar nelas e tirando o prazer de nós vivermos com nossas famílias. Quantas crianças nossas às vezes estão enveredadas, indo para as drogas, para a prostituição, ainda quando criança. Algumas amizades que às vezes de trazer para a presença de Deus, eles têm levado para o mundo. Às vezes o diabo bate palma e nós como cristãos choramos diante da situação. Estou dizendo de pessoas nossas mesmo, pessoas nossas que nós vivemos uma vida cristã aqui. Ali havia um pai que padecia de um filho que sofria nas mãos do inimigo. No vale, há pessoas desesperadas precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo envolvendo uma discussão infrutífera com os escribas e os demais da fé que eles estavam. Quantas vezes nós envolvemos com tantas circunstâncias, situações, e pessoas estão precisando de mim, de você, de uma palavra viva, uma palavra verdadeira, do nosso testemunho, de uma palavra de fé. Envolvemos tantas circunstâncias, às vezes, no trabalho, em casa, e esquecemos de levar uma palavra verdadeira àqueles que necessitam, que precisam ouvir. Quantas pessoas estão encarceradas pelo inimigo, tá? E Deus tem uma palavra para você, para poder libertar essas famílias de tudo isso. E às vezes nós não fazemos isso, não agimos assim. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. No vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco sem ser confrontado. Quantas vezes o inimigo às vezes está tentando por aí, nós sabemos que ele está rugindo, e você não confronta, você não ora, você não luta, você não persevera em Deus, e você não expulsa, e você não busca a autoridade de Deus para a sua vida. Eu lembro, com muito temor e muito tremor, digo tremor mesmo, uma segunda experiência que Deus nos trouxe para estar confrontando o inimigo cara a cara, pessoas possessas. Eu estava na casa, vou contar uma parte, depois a outra parte. Havia uma mãe, parecida com essa mãe aqui. Essa mãe perdeu o filho. O filho era o filho mais velho, primogênito. Ele estava no mato, e ele estava com a motosserra, e ele cortou uma madeira. E aquele tronco de madeira caiu em cima do seu filho. E o filho veio a falecer. A mãe já estava sofrendo, basicamente, parece que mais de 6 a 7 anos com a morte do seu filho. E aquela mãe pegou as vestes do filho ensanguentada e pôs no seu guarda-roupa. Já estava há 7 anos, mais ou menos, com aquelas roupas do seu filho ali. E nós começando a evangelizar essa família, conversando com ela, e parece que nunca saía, o inimigo nunca ia embora, sempre atormentando aquela família. Nós começamos a perguntar, deva ter alguma ligação, deva ter algum pacto aqui. E nós começamos a conversar com ela, foi quando ela revelou que as vestes do seu filho, que foi tirada quando estava no necrotério, tá? Que entregaram para ela, ela guardou no cabide, no guarda-roupa da sua casa. E a família estava sofrendo profundamente. Nós conversamos com aquela família, oramos com ela, e ela viu o seu filho vir também ali na sua casa, sentia a presença do seu filho ali, não era o filho, era o demônio, tá? E nós oramos para aquela família, ela recebeu Jesus Cristo como Salvador na sua vida. Falamos o seguinte, agora nós vamos enterrar o seu filho, porque na sua mente ela nunca tinha enterrado o seu filho. Nós fomos ao quintal, fizemos uma cova, pegamos aquelas vestes ali,
seu filho ensanguentado. Enterramos aquelas vestes. Oramos por ela, abençoando aquela família. Eles são bênçãos até os dias de hoje. Aquela família foi resgatada. Mas eu quero chegar para você é o seguinte: quando estávamos, eu e Maria Rosa, me parece, algumas pessoas da igreja não foi conosco ali. Havia um grupo de intercessão na igreja. E de repente eles estavam lá, na oração. Era um grupo que estava avante, em crescimento, mas eles tinham algumas discussões entre eles ainda, eles tinham algumas coisas para resolver entre eles ainda. E no inteirinho que eu estava com Maria Rosa lá na fazenda, orando por essa família, levando a palavra de Deus para eles, levando a salvação para aquela família, um grupo estava numa casa de alguém orando, e quando estavam lá, o demônio apossou de uma mulher, e já estavam se debatendo com mais de 3 horas. O inimigo não saía. Procuraram o pastor por todo lado, e o pastor Heber não estava na fazenda, o telefone não pegava lá. E quando nós chegamos na cidade, alguém já me viu: pastor, vai em tal lugar que está acontecendo isso, isso e isso. Nós chegamos lá, algo depravado, muito difícil. Aquela mulher começava a andar na sua casa como se fosse cobra. Aqueles irmãos exaustos, cansados. Nós já tínhamos vindo de uma batalha. Eu falei: Deus, estou muito cansado na minha mente. Nós oramos para aquela mulher e pomos as mãos sobre ela e oramos: Espírito de Satanás, não lembro as palavras todas, saia em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta. Por que estou dizendo isso? Havia um grupo de pessoas que eram pessoas que oravam, mas eles tinham alguns conflitos entre eles. E naquele momento eles passaram 3 horas e não expulsaram aquele demônio. Não quer dizer que sou mais santo, mais que ninguém, não é isso não. Mas quer dizer que Deus nos honrou naquele momento. E quando você tem fé, e você acredita em Deus, e você clama em nome de Jesus, as coisas acontecem. Acontecem. E você pode usar esse Deus maravilhoso. Os discípulos que andavam com ele, os 9 que estavam embaixo, viu muitos sinais acontecerem, mas não tiveram autoridade de expulsar aquele demônio em que eles estavam. Eram conhecedores da palavra, andavam com Jesus Cristo, mas não conseguiram. Por quê? Porque não oravam, porque não jejuavam, porque não pagavam preço diante do Senhor, diante de Deus. Nos dias de hoje, nós não temos jejuado mais. Nós não temos pago um preço na intercessão mais. Não sei se as coisas estão mais fáceis ou mais difíceis. O inimigo tem posto tantas coisas diante de nós. Nós não temos tido tempo gracioso para estar com o nosso Deus. E nós estamos perdendo muito nisso. O inimigo tem usado algumas estratégias diferentes. Pouco se vê pessoas possessas nas igrejas. Mas ele entra no meio do povo, ele se emana no meio do povo, ele faz ciranda no meio do povo, cânticos, muitas vezes não se manifesta, mas ele está ali, tentando contra o povo de Deus. Interceda. Em 2019, se você tinha parado de jejuar em 2018, comece a fazer intimidade e comunhão com Deus. O que eu quero dizer para vocês: não passe fome, mas jejue. Você não pode só ficar sem alimentar. Algumas pessoas na igreja não podem ficar sem comer. Que questão de remédio, você tem que alimentar sim, tá? Precisa alimentar. Então, se a orientação médica, não vai fazer o jejum como deveria ser feito, faça segundo a orientação médica. Mas ore, não só fique sem alimentar, mas reserve um tempo para você buscar intimidade com Deus. Não faça uma troca com Deus. Pai, eu vou jejuar esse ano 2019 completo, porque o Senhor vai me dar uma casa. Não faça isso. Vai me dar um carro. Não faça isso. Deus, em 2019 eu vou jejuar e vou orar para que eu venha entrar em intimidade com o meu Deus, para que eu possa te ouvir claramente, tá? Para que eu possa orar e o teu Deus possa ouvir a minha voz, tá? Para que quando eu fizer uma petição, o teu Deus possa então ouvir o meu clamor. Mas não faça uma troca com Deus. Entra na intimidade com Deus em oração sim, para que você possa ser conhecido nos céus. Os discípulos não conseguiram. Eles ficaram sem saber por quê. Lá no finalzinho do texto, e vou falar um pouco antes dele também, eles vão indagar Jesus Cristo: olha, por que, Jesus, que nós oramos e ele não foi expulso? Ele disse: essa casta só com oração e com jejum, é só intimidade comigo, só intimidade com Deus. Nessa mesma cidade que estávamos, eu já estava um certo culto, cansado, e tínhamos num culto de domingo à noite, 2 pessoas ficaram possessas, lembro igualzinho de um lado, outro do outro, e
amarramos um de um lado em oração, e oramos, expulsamos um, expulso, e outro estava do lado, e nós já estávamos cansados. Isso demanda cansaço espiritual e físico também. E o demônio não quis manifestar, mas não queria sair. Eu só falei o seguinte: em nome de Cristo Jesus, eu quero o nome de vocês todos. E havia uma irmã de oração, irmã, anota aí. Foi dessa forma. Ele começou, para falar. Interessante que sempre entre eles há aquele, quando há mais de um, aquele que é mais fraco. Ele entrega os outros tudo. Ele começou a entregar. A irmã anota, que eu não vou lembrar, estou cansado. Ela começou, agora me dá a lista. Eu comecei a orar um por um, expulsando, sai. E aquela irmã, aquela mulher tinha um nome, tinha o nome dela e ela atendia por deusa, era o apelido dela, de deusa. Eu orei, quem é você? Eu sou a deusa, pastor. Belezinha. Aí quando me afastar dela, ela começou a caminhar. Opa, o negócio tá não. E foi para a porta para ir embora. E uma distância assim, na porta. Eu só vi o seguinte: espírito maligno, que titula deusa, está a vida dela, você está amarrado em nome de Jesus. Você parou na mesma hora. Aquele demônio, ele não contou o nome, ele entregou todo mundo, mas não falou o nome dele. Deus deu discernimento na hora para mim. Eu falei o seguinte: olha, demônio, titula Deus na vida dessa mulher, tá? Em nome de Jesus, você vai sair dela aqui agora. Ela saiu. Onde é que eu estou? Ela confessou Jesus Cristo que veio em carne. Os demônios não fazem isso, tá? Ela foi liberta naquele momento. Foi uma vida salva, vida transformada. Meus amados, a vida que você leva, ela precisa ser uma vida pautada em Deus. Você precisa ter autoridade em Cristo Jesus. Você precisa ser reconhecido no reino espiritual como homem ou como mulher de Deus. Quando você chegar num lugar, se houver alguém que não tem intimidade com Deus, ou se o inimigo estiver ali, o inimigo vai sentir que aquele não é o lugar dele, vai sentir que, olha, alguma coisa não está bom aqui não. Ele vai ter que sair. Porque a luz chegou, porque você chegou naquele lugar, porque você representa Deus ali, porque está evidenciado na sua vida o Deus maravilhoso. Aqueles 9 que ficaram, tá? Que eram discípulos de Jesus Cristo, ainda não tinham compreendido isso, ainda não tinham entendido isso, não tinha buscado o grandioso amor de Deus nas suas vidas, não tinha tido experiência grandiosa com Deus. Eles entravam em questões pequenas, mas esqueceram de estar na comunhão com Deus. Se você for observar toda a história, no último dia, tá, Jesus Cristo sendo crucificado lá no Getsemane, tá, eles subiram para o monte e dormiram. Eu fico imaginando, se eu estivesse com Jesus Cristo lá, será que eu ia dormir também? Se você estivesse lá, será que você iria dormir também? Como é que seríamos nós ali? E eu pergunto, mas será que hoje nós estamos dormindo também diante de algumas questões, diante de nosso Deus? Será que já não é hora de nós nos despertarmos diante do nosso Pai Celeste e ter uma mudança de vida? Um transformar de Deus? Será que já não é hora de você clamar a Jesus Cristo com fé, com certeza, tá? E tudo aquilo que tem trazido para a sua vida, para a sua família, algo que tem atrapalhado, algo que tem dificultado você caminhar na fé cristã, você clamar a Deus e eles irem embora. Já não é a hora de nós, como povo de Deus, vivermos uma vida contente diante do Senhor, uma vida santa, uma vida pautada somente na palavra de Deus, um povo de uma só palavra, de um sim, sim, de um não, não. Só que já não é hora de nós mudarmos e de sermos que nós somos crentes autênticos na presença do nosso Deus. Os discípulos estavam no vale, mas eles estavam sem poder para confrontar os poderes das trevas. Será que quando o inimigo olha para você, ele olha para você e vê que você também não tem poder para confrontá-lo? Hoje tem que ser isso, tá? Eu lembro de uma ocasião onde estávamos entrando, nós fomos convidados para orar por alguém que estava possesso. E quando entramos, ele de cara olhou para mim e disse: eu tenho raiva de você. Oh, amém, eu não quero que você goste de mim mesmo não, que você também não é dos meus não, tá? O inimigo tem que ter raiva de você, porque brilha Deus em você, tá? Quando ele vê Deus em você, ele tem raiva de você. E muitas vezes ele fica com os olhos fechados, as pessoas processam, porque eles não, quando olham para você, eles veem Deus na sua vida.
Eles não enxergam, não conseguem ver isso. Tá? A presença de Deus precisa ser constante na sua vida diariamente. Todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro tem autoridade espiritual para tal. Mas você precisa estar em comunhão com Cristo Jesus. Você precisa estar em comunhão com Ele, fortificado, firme na rocha que é Cristo Jesus. Finalizando aqui, eu quero tentar lembrar a espiritualidade de Jesus Cristo. A transfiguração foi uma antecipação da glória, um vislumbre, um ensaio do que será lá nos céus. A palavra transfigurar é metamorfote, de onde vem as palavras metamorfose. O verbo refere-se a uma mudança externa que procede de dentro. Essa não é uma mudança meramente de aparência, mas uma mudança completa para outra forma. A ideia de mudar de figura. Muitas vezes os discípulos viram Jesus faminto e exausto, além de perseguido, sem pátria, sem proteção. De repente passa uma labareda, fogo de Deus se aparece ali, aquela luz se aparece, eles ficam preocupados com aquela situação ali, porque era a presença de Deus naquele lugar. Quantas vezes Jesus Cristo deixou a multidão e seus discípulos e subiu para o monte para orar, muitas vezes sozinho, e os discípulos ficavam ali. O próprio Filho de Deus, eu fico pensando, será que ele precisava orar mesmo? Ensinamento, eu precisaria estar ali. Eu acho que eu preciso ir para o monte mais, ou, para dizer a verdade, ainda não subi no monte depois que vim para Goiânia. Era quase toda semana, cada mês antes eu subia no monte, porque o monte era perto lá ou não. Não que o monte seria o lugar exato de oração, mas é um lugar que você vai se sentir sozinho, você vai estar longe de situações, é um lugar que você vai buscar a presença do Senhor. Eu acredito que nós precisamos fazer um monte em nossa casa. Eu falei um dia aqui, pregando sobre Elias, nós precisamos fazer um altar em nossa casa. O cristão precisa ter um altar na sua casa. O que quer dizer isso com altar? Tá? Que é um lugar onde você ora, onde você busca o Senhor. Eu quero finalizar aqui contando a história de um odontólogo. Vocês não conhecem ele, não é o irmão João aqui não, tá? Isso é lá longe lá, tá? Ele casado de novo, ele é baiano. Na Bahia é muito complicado, eu tenho descendência de baiano, tá? Não fala de baiano não, que eu sou baiano, tá? Minha mãe é baiana, meu pai também, embora goiano. E a Bahia é muito complicado na questão do reino espiritual. Ele acostumava a ter uns sonhos esquisitos, olha, isso é coisa de macumbaria. A gente conversava, orava por ele e assim por diante. E ele casou-se, e aquele homem não dormia, ele não conseguia dormir. Ele passava a noite e não conseguia dormir, ele levantava, ele cantava, ele tocava vários instrumentos, tá? Participou de várias orquestras na faculdade, mas ele não conseguia dormir, crente não conseguia dormir. Um certo dia eu conversando com ele, e chamei ele, me parece que a esposa dele também estava. A esposa estava. E quando nós visitávamos ele, o lugar que nós orávamos por ele era na sala. Não tinha televisão nem nada, era o lugar que orava por eles. Olha só a ousadia do pastor Heber. Tá? Ele falou assim, pastor Heber, eu estou com vergonha, porque eu mesmo, ele como dentista, eu mesmo faço a receita para mim e vou na farmácia comprar remédio para mim dormir. Eu estou com vergonha, porque as pessoas me conhecem na cidade. E nós oramos, ficamos naquela casa dele, oramos com ele no lugar. Assim, hoje você vai dormir. Tá? Esse é o altar. Eu sempre quando venho na sua casa, que é o lugar a sala é o lugar que eu oro por você, que eu abençoo você. Você vai pegar a sua cama, seu colchão, sua esposa vai trazer pasta, ela vai dormir aqui na sala. Olha a petulância. E fui embora, não sabia se ele ia fazer isso ou não. Ele só falou que está bem. Nós fomos embora, e foi esposa, fomos para casa. E eu orei em casa, Deus, honra a minha palavra, em nome de Jesus. Outro dia de manhã ele não aguentou, ligou para mim, do consultório dele, pastor Heber, foi o sono mais gostoso que eu tive na minha vida, não tomei remédio, nada nenhum, e foi o sono mais gostoso que eu tive na minha vida. Voltando na casa, ele falou o seguinte, olha, você precisa consagrar um lugar na sua casa, precisa ter um lugar de adoração, um lugar de busca, um lugar que é um lugar consagrado para o Senhor, um lugar consagrado para Deus.
Às vezes as nossas casas não estão sendo consagradas para o nosso Deus. Se usa tantas coisas em nossas casas, mas nunca tem um lugar para você glorificar o seu Deus. Para você ora, você jejua, que você adora o Senhor ali. Não era o lugar. Tá? Mas porque naquele momento nós determinamos que Deus estaria naquele lugar, trazendo sono para aquela família. Eles dormiram profundamente, sem remédio. Porque Deus quis assim. Então aquela família começou a aprender que eles precisavam levantar um altar na sua casa para glorificar a Deus. Lugar que seria blindado, onde Satanás não poderia chegar ali. Eu pergunto, na sua casa, você tem um lugar de adoração ao seu Deus? Ou a sua casa é um lugar de adoração ao seu Deus? Nós precisamos, meus amados, marcar a nossa casa com a presença do nosso grandioso Deus. O inimigo precisa saber que a nossa casa, ela é do Senhor. Mas eu moro de aluguel, se você paga aluguel, a casa é sua, o inimigo não tem autoridade naquele lugar. Algumas pessoas me chamam para, às vezes, orar nas suas casas, ungir as suas casas, e nós oramos. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: é sua ou é alugada? É alugada, então é sua. Tá? Você tem a chave? Tem. Só entra aqui quem você quer. Tanto você pedindo para entrar, como também no reino espiritual, porque a casa é sua. Se você consagrou, entregou ela para Deus, inimigo nenhum entra aqui. Eu quero dizer para você, meu amado, finalizando aqui, você tem que blindar a sua casa, blindar a sua família, o seu casamento. Porque Ele é do Senhor. Se Deus estiver, o inimigo não entra. Ele não tem autoridade. Mas é você. Os discípulos não tinham entendido isso. Mas depois vieram entender bem para frente depois. E às vezes você não tem entendido isso, então entenda agora. Que Deus te deu é para você. O inimigo não tem autoridade. Busque o nome de Cristo Jesus. Seja alguém que ande segundo a vontade dEle. Fortalecido no Senhor. Seja bênção a cada dia mais e mais. Em nome de Cristo Jesus. Pai, eu só peço a Ti perdão pelas falhas que tenho cometido. Eu peço, Pai de amor, que olhe para minha esposa, para os meus filhos, temos cometido alguma falha diante de Ti, Pai, olhe para nós, perdoa-nos também em nome de Jesus. Pai, olha para a Tua igreja da cidade de Jardim, porque nós entendemos que nós como igreja, nós temos às vezes não feito o que realmente é para ser feito na Tua casa, na Tua obra e diante das pessoas. Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé. Pai, nos instrua cada dia mais e mais a conhecer a Tua presença, a sermos fortalecidos, Pai de amor, na Tua palavra. Nos encha do Teu amor, nos enche da Tua comunhão, da Tua intimidade, ó Pai de amor. Nós queremos estar na Tua presença, queremos ser pessoas assertivas em nossa oração. Pessoas, quando nós estamos na Tua presença, ó Pai de amor, em consagração, possamos fazer o que é certo, o que é correto na Tua presença. Não uma troca, mas um momento de comunhão com o nosso Deus. Um momento de buscar a Tua presença e entender que Tu és o Senhor da nossa vida. Nós somos apenas servos do Senhor. Pessoas prontas para Te servir. Pai, venha trazer salvação de almas à Tua casa. Há pessoas famintas. Então venha nos usar, ó Pai de amor. Venha nos levar aos lugares para que nós possamos resgatar pessoas, nós possamos segurar pessoas, discipular pessoas, fortalecidas também no amor de Cristo Jesus. Pai, traga a salvação e use a Tua igreja para tal, para anunciar a pessoa de Cristo Jesus. Nos use, ó Pai de amor, a salvação dessa cidade, desses bairros que estão em volta de nós aqui, ó Pai de amor. Nós clamamos a Ti, certos da Tua presença, ó Pai de amor, no nome gracioso e precioso de Cristo Jesus.